Prosa Sustentável, um podcast do Mandato da Gente. Oi, Neuza, tá me ouvindo? Oi. Sim, Marcelo, estamos sim. Quem é Edmilson? Quem que deu alô aí? Fui eu. Sou Edmilson, daqui da região de Cícero Dantas, da Escola Comunitária Família Agrícola, daqui de Ribeiro do Pombal. Bem-vindo. Aqui a prosa é boa. Sou de Nova Bombeira, de Xique-Xique, vivo em prol da comunidade, sou defensora da mulher, do direito das mulheres e da juventude. A prosa é informativa. Saudações, deputada. Aguardando também Marcelo. Eu sei que vem papo bom aí pra gente, né? Para refletir um pouquinho sobre a condição humana nesse planeta e a condição desse planeta também para nós humanos, né? Estamos aqui aguardando essa prosa para contribuir também. A prosa é descontraída. Me desculpa, gente, que tem pessoas aqui, eu me perdi. E atualmente a gente está aqui tentando construir, né, uma juventude do PT. É um prazer estar aqui nessa prosa sustentável. Estava esperando muito por esse encontro. A prosa é para revigorar as ideias. Sou Iomar, presidente do PT aqui da cidade de Rui Barbosa, também da Escola Família Agrícola Mãe Juvina aqui da cidade, e aquilo que for proposto e encaminhado, a gente dá encaminhamento aqui na cidade. A prosa é para dar voz e vez. Eu tenho uma experiência muito negativa na presidência do partido e me senti, por exemplo, enfrentando várias dificuldades de impedimento, me fez ficar com vontade de falar aqui, porque realmente eu fiquei muito assustada com essa política local. Eu espero que essas novas propostas, quem pensa diferente ou quem tem um senso crítico, possa de fato ter espaço, né, nas discussões. A prosa é sustentável. Acesse agora www.neuzacadore.com.br/prosa. No site tem prosa sustentável em áudio e vídeo. E em todas as plataformas de podcast, você ouve no primeiro episódio o professor Marcelo Rocha. Realização, Mandato da Gente, deputada estadual Neuza Cadore. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos e a todas. É um prazer, né, esse encontro aqui hoje. Eu me chamo Drica, né? Eu sou assessora de juventude aí da deputada Neuza Cadore. Eu estou aqui hoje com vocês, né, compartilhando de uma mesa, de um bate-papo, de uma prosa sustentável, né? Que é um evento que está nascendo hoje, oficialmente, dentro do mandato, né? O intuito da gente unir, né, todos os públicos aí, as mulheres, os estudantes das EFAs, né, os militantes sociais, né, as pessoas de todos os segmentos sociais da luta. Um debate, né, uma troca de experiências sobre desenvolvimento e sustentabilidade, né? Sustentabilidade vai muito além do meio ambiente, né? Um tripé, é o ambiental, o social e o econômico. Então a gente tem muito o que falar sobre isso. Eu quero saudar todos os companheiros aqui hoje presentes, né? De todos os segmentos, inclusive os jovens aí das EFAs. Já quero fazer um agradecimento, né, pela participação de todos. Quero saudar também a deputada Neuza Cadore, que está aqui presente para construir esse diálogo com a gente. Também o nosso querido Marcelo Rocha, né, que vai ser nosso palestrante ilustre aí, convidado da noite, assim como todos os outros. É uma honra poder estar dividindo esse momento com vocês. E estamos aqui para construir, né, o nosso prosa. E muito provavelmente, fé em Deus, vai acontecer aí uma vez por mês. E a gente já está fazendo esse pré-convite adiantado, a construção desse caminho. Muito bem, Drica. Eu sou Paulo Marcos, também da assessoria de comunicação do mandato da deputada Neuza Cadore, e a gente está muito feliz de estar aqui recebendo vocês. Não é isso, Drica? E a conversa é essa, a conversa é uma roda. Gostaríamos de contar sempre com a participação de cada um e cada uma de vocês. Então, vamos saber se já está pronta aqui também, companheira Valdirene dos Santos Neves. Valdirene, ela disse que tem um cordel
sobre identidade negra para esse momento. Fala, Val. Meu nome é Valdirene, né? Sou da Associação de Vaso da Porta, município de Caém. E também tenho um simples cordel aqui para apresentar. Meus amigos e amigas, vou te dizer, com grande emoção, estamos na reunião para tratar de nossa ação. Com grande luta e dificuldade, será para a nossa população. Ser líder, basta ter coragem e dedicação. Não tenha medo de persistir, o que vale ter vocação. E acreditar na grande realização. Nossa necessidade é garantir nossa profissão, lutar pelo nosso direito, abrange nossa missão. Com muita garra e sucesso, cumprir nossa precisão. E aí, pessoal, parabéns, companheira. Daqui a pouquinho você volta para mais participação aqui conosco. Fala, Drica. Eu gostaria de convidar o professor Durval, eu acho que, por favor, se presente. Obrigado pela oportunidade, mas eu tenho um cordel para apresentar para vocês também. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Durval, do município de Serra Preta, território Bacia do Jacuípe, aí vizinho também ao município da deputada Neuza. E gostaria de pedir licença a todos para externar o meu carinho e a minha admiração a essa grande deputada, essa grande guerreira, que tanto tem feito pelo nosso território e pelo estado da Bahia. O meu cordel começa assim. Olá, minha gente, boa noite em primeiro lugar. Saúdo a deputada Neuza, mulher de fibra, forte, mulher incapaz de se superar. Obrigado a Lino e a Drica pelo convite. Competentes assim até tem, mas igual a vocês, com certeza não existe. Sou o professor Durval, é um prazer estar aqui, mas lembrem, minha gente, que um dos melhores prazeres na vida é sorrir. Que bom falar de sustentabilidade com o convidado Marcelo Rocha. É uma honra enorme conhecer esse homem. Então, meu amigo, vamos lá. A Rocha. Sustentabilidade é brilho. Sustentabilidade é para além de paixão. Abraçar o meio ambiente é como ganhar um troféu de campeão. Economia é importante sim, senhor. Mas pensemos no meio ambiente, esse meio ambiente perseguido, mas com muito fruto e muito amor. Sindicalistas, amigos, agricultores familiares, vamos cultivar, mas também preservar o meio ambiente e o seu similar. Planejar é importante para não sofrermos depois. Vamos plantar com consciência batata, mandioca, tudo da agricultura familiar, até o milho e o arroz. Coletividade, palavra da vez. Tecnologia ajuda também. Vamos unir forças e, antes de qualquer coisa, a fé e o amém. Obrigado a todos pela oportunidade. Sou filho de lavrador, vivo na roça e na cidade, mas o meu interior fala mais forte. Isso não é novidade, não, senhor. Vamos seguindo em frente, nossa viagem com o suor na testa, pedindo a bênção à Mãe Terra, a proteção da floresta, com seus perfumes e encantos que nos infestam. Obrigado a todos e sucesso na conversa. Muito obrigado, Drica, pela oportunidade e obrigado a todos. Espero que tenham gostado, viu? Desculpa o nervosismo. Te agradecemos. Obrigada a você, obrigada, companheira, né, pela intervenção aí poética, nossa prosa. Eu agradeço muito a cada um aqui presente, né? Agradeço também a Seu Ei, que é um jovem pintadense que ajudou a gente nas divulgações. Ele fez um vídeo aí para o nosso Prosa Sustentável. Também a Marcos e Zé Nivaldo, né, representantes aí da Refaz, a Ecofaba, e a todos que estão aqui presentes, a Herbert, Rui Barbosa, a Iomar também das EFAS, né, a todas as mulheres de luta aqui presentes, e cada um de cada movimento social que veio aqui construir esse diálogo tão necessário nos nossos dias. Agora, eu quero convidar, né, a nossa querida deputada Neuza Cadori para fazer sua intervenção aí inicial, sua apresentação, sua primeira fala.
e darmos início oficialmente ao nosso Prosa Sustentável, ao nosso bate-papo e a nossa construção aí, que vai acontecer todos os meses, né? E vai ser construção para a vida. Deputada Neuza Cadori, por favor. Neuza Cadori. Muito gostoso, né? Muito bacana. A gente já viu a energia que está presente na fala das pessoas, nessas manifestações aí feitas por Valdirene, pelo professor Durval, pelas pessoas também que já fizeram a sua saudação. Eu queria cumprimentar cada pessoa que está na sala, são vários territórios, tem gente da universidade, tem gente do campo, tem gente de escola agrícola, muito bom, muito rico, tenho certeza que essa prosa vai ser muito produtiva. E quero dizer que o que nos inspira, né, para essa novidade, esse é um quadro novo hoje que a gente está inaugurando, o que nos inspira é ter conhecido tanta gente nessa nossa caminhada já há alguns anos. Na verdade, tem gente que nós conhecemos, né? Tem gente aí que é das SEBs, tem gente aí que é de décadas, para mim que já estou com mais de 60. Então, é muito gratificante a gente saber que contamos com experiências muito bonitas e que vale a pena, sim, de vez em quando a gente fazer, né, uma roda para a gente conversar, para a gente dialogar. A outra questão, né, é o desafio desse momento. Nós todos aqui temos muita consciência, não é? E em cada cantinho onde a gente vive, nós experimentamos problemas que têm a mesma raiz. Falar de sustentabilidade é um desafio enorme, né? Tem muitas facetas. E esse momento de prosa que nós vamos a cada mês realizar aqui, né, com nossos companheiros, nossas companheiras, com um cuidado especial aí com a juventude, com o público das escolas agrícolas. A Bahia tem mais de 3.000 alunos, né? Tem escolas que têm alunos de mais de 20 municípios. Então, é muito bacana a gente poder, né, contar com esse público para a gente estar aqui refletindo, né? Tem uma orientação que fala assim, né, que a gente pensa globalmente, mas a gente age localmente. Então, a partir de cada lugar, a gente vai entendendo, não é, esse planeta e os desafios colocados para a sociedade. E é muito bom a gente conhecer as experiências, os processos e deixar que isso nos revigore. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo no nosso site. Acreditamos que essa troca é muito importante. Nós temos aprendido muito com as experiências tão diversas que acontecem, né, em territórios diferentes, formas criativas, expressão da generosidade que as pessoas carregam e nos fazem acreditar, sim, que a gente pode debater e continuar acreditando. A utopia é importante, mas também temos muitas coisas já acontecendo e aqui vai ser o espaço da troca. E para começar, né, começar muito bem esse papo, hoje é o primeiro Prosa Sustentável, a gente convidou um companheiro militante que é professor, né, Marcelo Rocha, uma pessoa bastante conhecida, mas Marcelo é professor de História, é bom a gente fazer essa referência, é desse lugar que ele vem, e Marcelo é mestre em planejamento territorial. Tem muita bagagem nessa caminhada, né, de quem passou pela academia, se debruçando, e no dia a dia, já há um bom tempo, né, nos governos do PT, Marcelo tem a responsabilidade de contribuir com a formação, com o apoio aos órgãos colegiados da CAR.
Então, é esse companheiro, não é, que traz essa experiência, que conhece muitas regiões da Bahia e hoje vai trazer, a partir do que ele tem aprendido, não é, um pouco da compreensão dele sobre esse desafio da sustentabilidade. E aí, Marcelo, como o nosso mandato é o mandato da gente, e cada dia mais a gente pode dizer isso, porque é uma experiência que vem sendo construída com a participação de muitas pessoas, vem sendo orientada, né, pelas provocações de muita gente. Nós abrimos essa nova agenda entendendo que sempre a gente precisa estar buscando saber melhor, né, qual é o papel do legislativo, qual é o papel das instituições, qual é o papel dos governos, qual é o papel da sociedade civil, e essa roda de conversa é mais um esforço para que cada um de nós compreenda o seu papel, e a gente tem certeza que a sua fala vai trazer dicas importantes para a gente saber melhor, né, como encarar os desafios e compreender que toda luta é coletiva, compreender sempre mais isso. Toda luta é coletiva, é um grande mutirão, né? E eu acho que construir comunidade, construir o coletivo é a base para que a gente possa, juntos, chegar ao desenvolvimento sustentável. A casa, o mundo, o planeta é de todos nós. Então, Marcelo, a gente recebe com muita alegria, né? E depois, aí no decorrer da noite, a gente vai citando, estou vendo muita gente aí que nós gostaríamos de falar o nome, de agradecer, mas a gente vai fazendo isso durante o nosso tempo aqui. Marcelo, seja bem-vindo, é muito bom contar com você, e agora dê o seu recado. Boa noite, então, para esse povo bonito aí que está nos acompanhando hoje. Parabenizar aqui o mandato por essa iniciativa de comunicação, né, muito importante, né? A gente vai falar um pouco sobre isso dentro do contexto da participação e da organização coletiva. Parabenizar para a deputada Neuza Cadori pelo trabalho de sempre, desde prefeita de Pintadas, desde antes, né, como missionária, como trabalhadora da causa humana cristã. Sou um apaixonado assim pelo trabalho do mandato e pelas realizações já feitas por esse compromisso político que ele representa. E aqui agora, mais uma vez, uma iniciativa importante, né, dessa comunicação direta, trazer o debate, um momento que o mundo inteiro está precisando muito realmente parar para fazer algumas reflexões mais profundas, porque a tendência que está em geral é ficar tudo muito na superficialidade e no jogo das narrativas, dos discursos, das imagens, e as pessoas têm se perdido no meio desse cipoal de informações e de fake news e tanta coisa a mais que está acontecendo no mundo, e acontecendo de maneira muito rápida, que as tecnologias estão avançando de maneira muito rápida, mudando as bases da comunicação, da estrutura das relações, e a gente não tem nem tempo, às vezes, de compreender essas mudanças, essas transformações, para atuar de maneira mais proativa e consciente em relação a elas. Então, agradecer o convite, agradecer a Iana Prange, que participou com a gente de alguns movimentos, sempre está presente na parte da construção dos colegiados territoriais, e dessas conversas lá apareceu também esse convite aqui. Bem, gente, o tema da nossa conversa já é, digamos assim, um clássico, né, nas nossas vidas, nós que somos pessoas engajadas, pessoas comprometidas com a sociedade, com a transformação da sociedade, que é o tema da participação, da organização social. Inclusive, que foi, com certeza, a experiência mais marcante de Pintadas, quando ascendeu, emergiu de baixo para cima um poder popular que levou à prefeitura uma mulher
que tinha um trabalho com os pobres, com os não vistos, os oprimidos, né, enfim, as minorias, e acabou chegando ao poder municipal, executivo, e agora está aí como deputada. Então, isso já é uma prova do poder da organização, quando é de baixo para cima, como ela pode, sim, realizar transformações muito sérias, muito importantes na vida da gente. O desenvolvimento e a participação popular. Então, para falar dessa participação e dessa organização, eu vou falar a partir de um lugar. Qual é o lugar que eu estou falando agora? Eu estou no Departamento de Formação dos Órgãos Colegiados, que é um departamento da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, que é uma empresa pública da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Então, a criação de um departamento desse já demonstra, né, um perfil de política pública, de uma compreensão ideológica, uma compreensão filosófica também da vida, onde coloca um departamento dentro de uma empresa pública voltado para fortalecer os espaços de controle social, de governança social das políticas públicas. Então, isso já demonstra aí que existe uma visão política do grupo político que está à frente hoje do Estado e, notadamente, da CAR. Esse lugar é um lugar importante porque a gente, quando fala em órgãos colegiados, nesse contexto do departamento, na CAR, nós estamos falando dos conselhos municipais de desenvolvimento sustentável e dos colegiados territoriais de desenvolvimento territorial, os CODETER. Então, são duas estruturas que elas não são, inclusive, constitucionais no sentido direto, elas são indiretamente constitucionais, porque a Constituição garante e conclama a sociedade a se organizar para fazer o controle das políticas públicas através de conselhos, mas conselhos de municipais de desenvolvimento sustentável é um fenômeno assim fomentado, é algo fomentado, desejado, promovido pelo Estado. Ele sempre esteve presente desde quando o Estado passou a desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento rural com base em financiamento internacional de bancos europeus e bancos como o Banco Mundial, que financiam no mundo inteiro projetos de desenvolvimento para o mundo rural e outros aspectos. Então, esses conselhos são fomentados no contexto dessas políticas que buscam gerar desenvolvimento no nível local, lá nos municípios, no distrito, onde vive, na real, as pessoas. Né? Porque você vive no estado da Bahia, mas o estado da Bahia é uma abstração, no sentido mais concreto. Concretamente, você vive ali, no distrito tal, no município tal, e sofre ou goza das coisas boas ou ruins que acontecem ali. Então, é no nível do município que, no final das contas, toda a tragédia e toda a felicidade acontece na vida social das pessoas. Por isso que a gente diz que o município é a última fronteira a ser vencida para a organização da nação brasileira. Porque é no nível do município onde se estabelece de maneira mais concreta a dominação, o controle político das pessoas, a chantagem política, o fisiologismo, o clientelismo, aquela dominação mesquinha das oligarquias que mantêm o poder nas famílias e nos grupos dos ricos, usando os votos dos pobres para se perpetuarem no poder, se locupletarem com dinheiro público e, efetivamente, trabalhar pouco para resolver mesmo os problemas reais da vida das pessoas. Então, é o município o espaço fundamental a ser pensado nesse país, se a gente quiser realmente fazer uma transformação mais concreta, mais profunda e mais sustentável para a vida das pessoas, para mudar a desigualdade regional, a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, étnica, a desigualdade de todos os níveis. Se a gente não atuar fortemente no município, a gente não vai ver isso acontecer, porque pode vir os milhões, às vezes, das políticas públicas federais
os financiamentos, mas quando chega no nível do município, se desvia o recurso, não se aplica direito, não tem gestão suficiente para realizar, falta técnico, falta boa vontade, falta isso, falta aquilo, e, sobretudo, falta, na maioria das vezes, uma sociedade organizada ali no nível do município para fazer o controle social dessas políticas, para fazer a defesa dessas políticas públicas a favor de quem mais precisa. Porque quem mais precisa, que está dominado, que está manipulado pelo sistema de dominação, acaba se tornando vítima desse sistema e não sabe, não aprende, não tem acesso nem oportunidade de aprender e a se posicionar, conhecer os meandros dessas políticas para, ao compreendê-las, saber como agir. Né? Então, fica sempre aquela distância, aquele falar da coisa como se fosse uma coisa muito dos ricos, dos poderosos lá de cima, e como se fosse tudo muito desconhecido e sem possibilidade da gente realmente dominar e conhecer. E é possível dominar e conhecer, sim, é possível e controlar, sim, a ação da pública a partir das organizações locais. Então, o município, para a gente, hoje, na formação, são os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável que estão diretamente vinculados às políticas públicas de desenvolvimento rural do Estado da Bahia e fomentados dentro dos programas de desenvolvimento rural através de recursos. Né? E o Departamento de Formação, ele recebe recursos do Bahia Produtiva, que é o maior projeto, de desenvolvimento rural em ação no Estado, que financia também essa parte da formação. As políticas territoriais na Bahia. O desenvolvimento não é uma coisa material, apenas econômica, física, tecnológica. Ela é, antes de tudo, o desenvolvimento das mentalidades. Porque se não há uma mudança de mentalidade das pessoas, nada muda do ponto de vista concreto, do ponto de vista da construção, do ponto de vista da organização, do ponto de vista do fazer diferente. Então, muitas vezes, as nossas ações públicas, até de governos comprometidos com a sociedade como o nosso, porque tem 4 anos apenas para governar milhões de problemas e pepinos, recursos para investir, tempo curto para fazer, burocracia para enfrentar e uma composição política que nem todo mundo é de esquerda. Nós temos governos no Brasil, desde Lula, Dilma, aqui na Bahia, de Wagner, Rui. Nós não podemos dizer que os governos são de esquerda. São governos de composição. Isso é muito importante saber, porque isso não adianta acusar nem xingar. Né? Isso é um resultado de como vota e como escolhe a própria população. Então, os partidos de direita, conservadores, que fazem aliança com o PT, com o PCdoB, que são partidos de esquerda, os partidos estão aí com força, elegendo deputados, prefeitos, tem força política. Se compõe, e, obviamente, que o governador não vai poder governar só para o PT, nem para o povo na linha dos recursos nas secretarias, os recursos nos departamentos, as informações dos cargos ocupados, se dividem entre os partidos. E eles têm interesses políticos e formas políticas de fazer. Isso é muito importante saber. Né? Então, nós temos governos de colisão, de composição conservadora, porque muitos partidos não são nem só conservadores, são, às vezes, até reacionários. Né? E isso também dificulta o avanço das coisas. Né? Então, é a partir dessa realidade que a gente está trabalhando. Então, veja, essa formação para as mentalidades é um desafio grande, porque nem sempre está priorizada, né? Por mais que ela esteja aí, ela está realizada, ela tem um departamento, nós temos recursos, temos um grupo trabalhando no departamento, temos uma construção histórica da política territorial na Bahia, fazendo PPA, o Plano Plurianual do Estado participativo, ouvindo os territórios, tentando responder às demandas sociais apresentadas pelas plenárias do Populares, que são realizadas na época do PPA participativo. Tudo isso vem acontecendo historicamente e é um acontecimento muito importante para a gente considerar no cenário mundial e, notadamente, no cenário brasileiro, de um país mergulhado no caos, como estamos hoje, político, econômico, de saúde social. A gente, na Bahia, tem um governo que tem políticas desse grau,
E como que a gente pode e deve aproveitar ao máximo o pouco que a gente tem. Poderia ser muito mais forte se nós tivéssemos um governo 100% de esquerda, se a gente tivesse um governo federal como a gente já teve com Dilma e Lula, com políticas públicas e recursos financiados botando para dentro do Estado, né, com a economia do país a maior arrecadação do Estado, com maior recurso para investir, seria tudo melhor. Mas nós estamos sobrevivendo a toda a crise, a Bahia, eu estou falando nós, a Bahia, o governo, o Estado, passando por tudo isso, garantindo folha de pagamento, fazendo investimentos, abrindo policlínicas, consertando estradas, investindo na agricultura familiar. Estamos fazendo, né? E fazendo, inclusive, a formação. Essa formação que o departamento faz e se faz também em várias outras esferas do Estado. Não somos os únicos. Mas a gente precisa entender que, por conta do contexto que a gente está vivendo histórico e a tradição que a gente tem, que chegou até aqui, a formação não é assim, a prioridade. O desenvolvimento é mais trator, equipamento, agroindústria, assistência técnica rural. E essa formação política, essa formação sociopolítica, né? Onde é que ela fica? Que tamanho ela tem? Ela fica mais secundarizada e tem um tamanho pequeno. Mas ela existe. Está aqui, nesse contexto de um Brasil altamente reacionário. Na Bahia a gente tem. Então, eu quero dizer que o que a gente tem que aproveitar ao máximo. Participar desses conselhos municipais com afinco para realmente transformá-los em estruturas autônomas da prefeitura, para não serem paus-mandados, para não serem aquela coisa cartorial, que está ali para dizer que ouviu o projeto da CAR, do Bahia Produtiva, aprovou, e do Garantia Safra, e pode receber o recurso, pode passar. Não, mas que realmente já tem vários conselhos que estão se posicionando com mais autonomia. Nós fizemos uma campanha grande agora para a recomposição e homologação desses conselhos municipais, chamando, inclusive, reuniões com os movimentos sociais, para que eles coloquem seus quadros dentro desses conselhos, para atuarem de maneira mais efetiva e mais consciente mesmo, com a autonomia dos poderes públicos. Os conselhos ante a visão ideológica dos partidos de direita. A política de desenvolvimento territorial é uma conquista de um movimento social amplo, principalmente ligado ao campo, da agricultura familiar, reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, que conseguiu, no nível federal, no governo Lula, instituir a Secretaria de Desenvolvimento Territorial dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e essa secretaria passou a criar, pela primeira vez na história do Brasil, uma política de desenvolvimento rural sustentável com abordagem territorial, com enfoque territorial. E aí é muito importante aqui, todos vocês que são militantes, engajados, entenderem muito bem isso. O que, Marcelo, que significa o enfoque ou abordagem territorial para o desenvolvimento? Se a gente compreende isso, é uma chave que a gente abre para entender a importância dessa política, defendê-la e lutar para que ela se aprofunde, se avance nos próximos governos da Bahia, se eles continuarem, claro, com Jacques Wagner aí, que é o próximo candidato assessor da esquerda, porque a ACM Neto, inclusive, já declarou publicamente que ele vai mudar, se ele for governador, acabar com os territórios e voltar a criar regiões. E claro que na visão ideológica do partido de ACM Neto e do que ele representa, essa abordagem territorial nunca vai ser adotada porque é frontalmente contrária. Então, vamos entender o que é o enfoque territorial. Observe, o Brasil é um país continental, não é? Um dos maiores do mundo, quinto em extensão, só perde para a China, Canadá, Rússia e acho que só. É o quarto em extensão, o quinto, se for botar os Estados Unidos, somado com o Havaí. Então, nós somos gigantescos. A Bahia é um estado fractal do Brasil. Ela segue a mesma... O Brasil seguiu a mesma formação da Bahia, são dois parecidos. É um estado gigante, com 5 biomas diferentes, áreas enormes, com culturas bem diversas e tal. E temos 417 municípios. Então, a gente agora vai começar uma formação em outubro, está previsto para 13 de outubro nós conversarmos, mas a gente está com vários desafios, a gente está tentando operar tudo para dar tempo de fazer isso, para a formação que vai começar para os conselheiros e conselheiras municipais.
recebendo uma formação nessa linha de empoderamento local, de controle social de políticas públicas, de autonomia, de conhecimento do seu papel enquanto papel histórico, institucional de um conselho, e também a parte toda da comunicação. Como é que nós nos comunicamos com a sociedade e na sociedade que estamos vivendo, que é a sociedade do conhecimento e da informação. Como é que os movimentos sociais, os conselhos de controle social, as organizações populares, sociais, os movimentos estão se organizando nas redes, comunicando em rede, atuando em rede digital. Isso é uma questão que o departamento da gente trouxe antes da pandemia. Nós fizemos uma ampla formação, estamos fazendo, criamos uma rede educomunicativa, tentando agrupar toda essa rede territorial e municipal que está aí atuando por desenvolvimento sustentável, para entrar na rede educomunicativa e transformar a rede educomunicativa, se apropriar dela e transformá-la realmente numa rede confiável, confiante, organizada e gerenciada pelo próprio grupo, pelo todo mundo que participa, como uma rede que comunica e educa o cidadão e a cidadã na perspectiva da autonomia, da liberdade, do controle social e da participação. Esse é o desafio que a gente está hoje, e essa rede existe. E é fundamental que vocês conheçam aí nos territórios, nos municípios. Ela é composta de conselheiros municipais, de membros do colegiado territorial, de instituições que estão envolvidas com o desenvolvimento. A gente está mobilizando universidades, escolas, família agrícola, mandatos, todo mundo, para entrar e se apropriar da rede. Apesar dela ser uma iniciativa da política pública do Estado, mas ela não é para ser do Estado. É isso que é a compreensão que eu vinha falando antes, de um governo que não é 100% de esquerda, mas tem uma pauta de esquerda dentro, e essa é uma pauta de esquerda. Porque a rede Educom está sendo construída para ser entregue à sociedade, para que ela se aproprie e se empodere. E nós estamos fazendo formação nesse sentido, não para o departamento ficar controlando a rede, mas que ela realmente seja uma rede autônoma que se gerencie e se organize cada vez mais de maneira horizontal. E aí os colegiados territoriais, no nível do território, é outro grande elemento que a gente tem, a parte dos colegiados territoriais. Os colegiados territoriais é um acontecimento mundial. A Bahia hoje é referência para a América Latina, América Central, até para fora mesmo, na Europa, na África. Nós somos estudados, somos matéria de dissertação de mestrado, doutorado, sobre essa tal política de desenvolvimento territorial na Bahia. E é importante a gente entender isso. Uma política, quando ela é pensada para o desenvolvimento dentro dos gabinetes, com os técnicos, lá no ar-condicionado, usando dos recursos acadêmicos, ela é planejada, pensada a partir de dados, informações e tentada aplicar. Onde é que vai se aplicar essa? No mundo real, lá onde as pessoas vivem. Aí era a região, tomando a região como uma coisa grandona, imensa, que um estado como a Bahia, que é gigante, dividia-se em 5 regiões apenas. Ali estavam 100 municípios, muito diferentes entre si, com realidades específicas, com ocorrências bem diferentes entre um e outro, um com um assentamento, outro com quilombola, outro com índio, o outro com movimento na linha, o outro com a falta de tal coisa, o outro... Então, região era uma coisa muito grande e os planejamentos para executar as políticas públicas eram muito gerais para atingir tudo. Então, essas formas de planejar acabavam, quando aterrava na vida real, não colava com a realidade. A realidade era diferente e as políticas acabavam falindo, fragilizadas e erradas, porque não respondia à verdade real que estava ali na ponta do município, dentro de uma região menor daquela realidade. Então, a abordagem territorial, primeiro, ela tenta sair do grande demais para ir para um território. Um território não é uma região mais. Uma região é maior que um território. Mas o território é maior que o município. Porque se eu fosse fazer uma política pública muito grande, para cada 417 municípios, eu tenho que descer no nível. E não tem tempo, o Estado, o governo, com 4 anos, para fazer um a um dos 417 um plano. Como nas políticas do Estado e da Federação, da União, são recursos maiores e grandes para envolver problemas estruturantes, o território sai do pequenininho do município e
sai do grandão da região e estabelece o que nós podemos chamar de uma mesorregião, um território menor do que a região. Porém, entre região e território tem uma diferença muito grande, que também é outro elemento do enfoque territorial, da abordagem territorial. Qual é esse elemento? Que aí é um elemento ideológico, o elemento filosófico, a compreensão da realidade, do que é a vida humana e como atuar para melhorar essa vida. Para considerar que há um espaço é um território, é preciso considerar que esse espaço tem gente, que esse espaço tem política, que esse espaço tem uma economia, ele tem história, ele tem cultura, ele tem identidade. Então, para compor um território, é preciso olhar profundamente e ver quais municípios, que áreas estão com realidades similares, que têm uma mesma, mais ou menos, né, uma mesma vegetação, um clima, uma tradição, uma forma de manifestação política, um tipo de organização social, umas relações entre cidades médias e pequenas, um fluxo de transporte e interação entre núcleos urbanos, uma composição de índices de desenvolvimento mais ou menos comuns. Aí você vai buscando a identidade desse território e vai compondo esses territórios, juntando esses municípios. Aí você compõe o território com a identidade que ele tem. E aí, quando você faz isso, que você considerou que tem tudo isso dentro do espaço geográfico, o território é mais que o espaço geográfico. Ele não é só o território mais, ele não é só o espaço geográfico mais. Ele é o território, porque ele agora, você tem que olhar para aquele espaço como governo, como formulador de políticas públicas e executor de políticas públicas, entendendo que a política com abordagem territorial, ela tem que ser dialógica, ela tem que partir da escuta dessa presença humana nesse espaço. Tem que ouvir as diferenças, a diversidade presente ali do quilombola, do indígena, da mulher, do jovem, do empresário, do irrigador, do vereador, do professor universitário, da instituição tal, da cooperativa tal. Todos estão presentes no território e têm, muitas vezes, interesses divergentes, interesses contrários. E como é que eu pego um grande irrigador, poderosão, dono de fazendas, latifundiário, e boto no espaço coletivo para discutir com uma comunidade quilombola que está ficando sem água porque ele está sugando toda a água lá para molhar o capim para o gado dele? Né? Então, a abordagem territorial estabelece a equidade. Você tem que criar os espaços e garantir que os diferentes têm que ter tratamentos diferentes. É preciso que o pequeno, o mais oprimido, tenha a mesma condição de fala, a mesma condição de expressão e a mesma importância de ser ouvido. E aí, o que se busca dentro desses espaços colegiados territoriais é uma palavra que, para a gente, é muito importante, muito cara, que precisa ser muito entendida, inclusive no Partido dos Trabalhadores, nos partidos de esquerda, porque eu vejo muita gente entendendo muito pouco sobre a abordagem territorial. Qual é esta palavra? Governança. Governo ideológico, governança e participação popular. Praticar a governança é um ato civilizatório, um pé à frente no que a gente chegou até aqui. Porque a governança parte da seguinte compreensão: a democracia representativa, onde o cidadão e a cidadã apenas vota, escolhe seus representantes, o deputado, o vereador, o prefeito, o presidente, o deputado federal, o deputado estadual, o governador, e entrega a responsabilidade a eles para nos governar. E aí a gente cruza os braços, reza por Deus e espera que eles façam o melhor. Isso já demonstrou ser muito ineficiente para a democracia. Isso não resolve só. A democracia não se resolve apenas pelo ato representativo e do voto. Então, com esta compreensão, a governança vem dizer o seguinte: depois de eleitos os mandatários, vamos então ao que interessa. Como? Com que objetivo? Para quem?
vai se governar. E aí a sociedade se organiza nesses espaços de governança, como os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável e os colegiados territoriais, e vai, então, passar a acompanhar as políticas. Primeiro, desde a elaboração, participando do plano plurianual, depois, no acompanhamento à execução na LDO, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, para ver se o que foi solicitado e discutido nas plenárias da escuta estão realmente sendo executadas. Por quais e tais secretarias? Em que nível? Quanto está se gastando? Onde está se investindo? E vou dizer uma coisa a todas e todos. Na Bahia, a Lei 13.214 de 2014, aprovada literalmente no último dia do governo Wagner, votada ali, se eu não me engano, deputada Neuza, já umas 22 horas, 10 horas da noite, que era aquela agenda cheia de leis para votar que tinha que recitar a resolução. Nós estávamos lá na plenária da Assembleia, lá com o redator da lei, ali lutando vírgula a vírgula para sair uma lei cada vez mais avançada possível. E essa lei saiu avançada. É uma lei que a sociedade baiana precisa conhecer, porque ela estabelece, veja, ela não é uma lei de governo, ela é uma lei estadual, ela é do Estado. Ela estabelece amplos poderes de participação desses espaços coletivos, que são os colegiados territoriais, na elaboração e execução das políticas públicas, até o orçamento, não só no PPA. A lei avançou do PPA, não basta a escuta. É dado direito aos colegiados conferir a execução do orçamento e ver se está sendo executado. E aí se empoderar desse espaço que a lei cria e realmente correr atrás e fazer valer, junto aos secretários, às secretarias, que a execução seja feita. Debater, discutir, acompanhar ali as prioridades que saíram na escuta do PPA, ver se estão de acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável e cobrar na execução do governo que aquilo esteja sendo feito. Negociar, chamar secretário para sentar com o colegiado territorial, trazer os conselheiros municipais para a reunião, porque, como eu disse, no final das contas, no território, a política vai ser executada no nível do município, e fazer essa gestão, esse controle social. Então, nós temos na Bahia hoje, do ponto de vista legal, institucional, essa garantia institucional. O que é frágil ainda? É a capacidade que a gente tem de, primeiro, conhecer, entender e atuar de acordo com essas garantias. Então, de um lado, o próprio Estado, a máquina do Estado, portanto, o governo, em execução, tem muita deficiência na compreensão disso também, muitas secretarias, muitos setores, e a própria atuação do governo tem deixado fragilizado o aspecto da governança. Há de se ter mais investimento financeiro, mais investimento de pessoal, mais investimento político, mais investimento de formação e educação, para empoderar. Nós, no Brasil e no mundo, várias nações estão vivendo, de alguma maneira, o mesmo que a gente está passando aqui. Nós descobrimos amargamente que, apesar de você fazer, eu não lembro agora, mas o número das políticas públicas desenvolvidas no governo Lula somam-se as dezenas de políticas que nunca tinham sido feitas. Nós investimos milhões e bilhões, transformarmos o Brasil, tirar o mapa, sairmos do mapa da fome, tirarmos 30 milhões da miséria, ampliarmos a classe média, aumentarmos o salário mínimo anualmente com um valor real, fazermos políticas para a agricultura familiar que nunca se tinha feito, criar o SAMU, o SUS, e blá, blá, blá. As pessoas deixaram Dilma ser impeachmentada por uma pedalada, a nação não reagiu e os golpistas tomaram o poder, tiraram esse projeto da frente, da liderança do governo do Brasil e jogou o país literalmente no chão. O que nós estamos vendo no Brasil é um ataque
um ataque, a palavra mais suave que eu posso usar é um ataque do capital financeiro internacional, que tem uma grande base no Brasil, porque nós somos um dos sistemas bancários mais sólidos e poderosos do planeta. O jogo de poder para o controle do Estado. Vou dar um dado aqui só para vocês perceberem. Walter Salles, João Moreira Salles e os irmãos Salles, da família Moreira Salles, que são sócios do Itaú, cada um recebeu por um semestre de lucro do Banco Itaú, cada um, na sua conta pessoal, 1 bilhão e 600 milhões. Sem levantar uma palha, só rendendo lucro e juros. Então, é esse capital no mundo que está dando as cartas para levar o planeta, porque a única forma possível dele se manter é levar, literalmente, a escravidão, o mundo à escravidão de volta. E a destruição completa do planeta. Porque é a lógica de concentração, de sugar da energia real produtiva para a bolha financeira, sugando tudo, deixando esquálida os trabalhadores, a vida das pessoas, para acumular trilhões que não se podem gastar nem se você vivesse 200 anos e que são reproduzidos e multiplicados. A única forma que os trilionários e os bilhardários têm para continuar produzindo dinheiro, ganhando, é aplicando. E essa bolha vai crescendo sem fim, enquanto cá embaixo nós estamos escravizados, basicamente. Então, esse projeto de ataque ao Brasil é um projeto internacional, claro, associado à escória, porque a elite branca e dominante paulista do centro do Brasil deu golpe tentando puxar o controle da política, do poder para o PSDB, né, para Aécio Neves e Fernando Henrique, aquela turma que apoiou o golpe usando Cunha e aquela escória de deputados bandidos, financiados. São bandidos, mas são financiados por corporações sólidas, por bancos, empresas internacionais, mineradoras, por gente que tem grana e tem nome, veste gravata e sai na foto de revista. Financia esses caras aí que são tudo canalhas e bandidos. Aproveitou disso tudo e tentou conduzir, com o apoio da Rede Globo e da grande maestra da mídia, o controle de volta para o centro de São Paulo, né? Para a Fiesp e o centro. E para fazer isso, teve que alimentar o cão, aquele cachorro brabo que para ficar ali rosnando enquanto eles tentavam fazer a transferência do poder, tomando literalmente, roubando uma presidente que foi democraticamente eleita com a maioria para de volta, porque eles não aceitaram a continuidade do projeto do PT no governo. Então, fez esse ataque, tomou e acabou perdendo para a escória da escória da escória brasileira, que é a milícia carioca, que articula-se hoje nacionalmente com as milícias das PMs e dos criminosos aí do estado todo, se juntou e criou, claro, através das compras de sempre o Centrão. E aí eu fico muito indignado que a gente fica falando de Bolsonaro, nossa linguagem no Brasil é sempre personalista e presidencialista demais, e a gente sempre esquece do Congresso, que um presidente louco desse está governando com o apoio de um centro, que é centenas de deputados, eleitos pelo povo, eleitos pela população, né? E são eles que são os grandes responsáveis, os grandes criminosos que sustentam, porque eles poderiam tirar um Dilma por uma pedalada, um cara que já demonstrou o grau de corrupção e de irresponsabilidade, de insanidade, como está aí, a galera não tira no impeachment. Ora, por quê? Porque é tão fácil tirar uma por nada e tão difícil tirar outra, portanto. Há de pensarmos o grau de jogo que está aí nas nossas vistas, aparentemente cheio de vários desvios para você não perceber o jogo real, você fica atento às besteiras que Bolsonaro fala a cada semana, todo mundo fica lá rebatendo, discutindo os absurdos que ele fala, enquanto o jogo pesado e grande está sendo jogado aí, sem a maioria das pessoas se darem conta. Então, minha gente, não há forma de salvar uma nação. Há uma forma da nação se salvar, se organizando, participando, criando laços de solidariedade, de compromisso, criando narrativas afirmativas, positivas, identificadas com nossos valores reais, e não ficar só reagindo e respondendo a Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas propondo
criando imagens, vontades, desejos, discursos novos que cheguem até a juventude, cheguem até as pessoas, mostrando que o Brasil foi, é e sempre será uma grande nação, uma grande e linda nação. Nós não podemos acreditar nem ficar por aí, nós outros, repetindo o que todo mundo fica falando, que o brasileiro não presta, que o brasileiro é fascista, que o Brasil não é o brasileiro. O que está havendo aí é um grande ruído, um grande bumbulho, inteligentemente montado, financiado pelo capital internacional, para fazer crer que é isso. Mas se a gente olha no dia a dia, mesmo até vizinhos e amigos bolsonaristas, apesar de estar bolsonarista, na vida prática, no dia a dia, são pessoas decentes, muitos deles. Então, o que a gente precisa fazer é uma grande disputa das mentalidades, dos desejos e da subjetividade das pessoas, através de nossas criações. E a palavra é criatividade. E não deu tempo eu falar da rede Educom, que eu posso falar aí depois no debate, que é essa iniciativa que está propondo tudo isso que eu estou falando, através de uma rede educomunicativa. Obrigado, desculpe pela extensão do tempo. Muito obrigada, professor Marcelo, né? Vou chamar de professor porque, de fato, é uma aula, né, muito leve e constrói muito, né? De fato, a gente está num país, numa situação totalmente insustentável, né? A gente está vivendo caos agora e o caminho é a gente se organizar, a gente construir mesmo um debate, né? Se construir quanto movimentos, quanto seres humanos e cidadãos também, né? E a luta diariamente. E também eu gostaria de destacar algumas presenças aqui, né? Da Ginalva Bombeira de Chique Chique, dar umas boas-vindas e agradecer a presença de vocês, do professor Yuri de Serra Preta, do Juscelio Brito de Santa Maria da Vitória. A gente também tem aqui a Elaine Carvalho, que é da STTR, e também da Associação de Mulheres de Quixabeira, a cidade do nosso querido Eliezer. Nós temos a Valdirene dos Santos Neves, da Associação Quilombola de Várzea da Porta, do município de Caém. Nós temos a Raimunda, da SDR, do SUAF aqui de Salvador. Tem também aqui assistindo a palestra o meu amigo Natão, meu colega da faculdade. Né? Nós temos o Sérgio, do município de Serrolândia, Jacobina, ele que é coordenador da Codeter, aqui presente também do território de Piemonte, da Diamantina. Temos a Vera de Riacho de Santana, o Adilton do assentamento de Orolândia, nós temos a Sueli da Giniaquiriri, né, mulher forte indígena aí, presente nos movimentos também. Nós temos aqui a presença de vários estudantes, né, conseguimos colocar um público diversificado. Isso é muito enriquecedor, né, para a construção dos debates, dos movimentos e do fortalecimento bem diário da nossa construção aí quanto sociedade social. Temos alguns comentários aqui no chat, o Paulo gostaria de ler? Temos vários comentários. A Bárbara está dizendo que precisamos da participação mais efetiva da sociedade civil nos territórios, nos coditeres, nas redes educomunicativas. Muito importante as entidades, as organizações sociais estarem presentes. Tem gente aqui agradecendo a Juca Ribeiro, grande palestra, Marcelo, parabéns. Tem também comentário aqui do Jocélio Lima, feliz por estar aqui no debate. E agora a gente quer saber quem está inscrito. Tem uma pessoa já inscrita para falar? Eliomar? Iomar, da escola de Rui Barbosa. Iomar. Pronto, companheiro. É o primeiro inscrito aqui. Por gentileza, está aberto para você participar. Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Iomar. Também estou presidente do PT aqui da cidade de Rui Barbosa. Eu queria pontuar 3 coisas. Primeiro, dizer que eu sou da Escola Família Agrícola de Rui Barbosa, sou da rede Ecofaba, também nossa co-irmã Refaiza, né, também está presente aí através do nosso colega Edmilson. E a gente queria salientar da minha parte o seguinte, que as EFAs tiveram a oportunidade, depois do governo Wagner, depois do governo do PT na Bahia, então isso a gente não pode negar, e a gente agora tem tido, assim, um olhar diferenciado no governo Rui, né, na pessoa de Jerônimo Rodrigues, então isso a gente, enquanto EFA, a gente não pode deixar de dizer aos companheiros e às companheiras que nós do movimento EFA temos tido assim um olhar diferente, uma valorização diferente nesse momento, né? Desde o início lá 2007,
no governo Wagner, e de lá para cá sempre melhorando esse apoio, essa parceria com o governo do Estado. Esse é um ponto. Segundo ponto é que eu fui da EBDA 8 anos, fui chefe de escritório aqui em Rui Barbosa, trabalhei na região durante 8 anos, e a ideia que se tinha da EBDA era que era um órgão que não funcionava, que não trabalhava, que não dava conta do recado, e o governo da Bahia deu um tiro no pé. Eu não sei quem foi que estava por trás dessa ideia, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que eu, enquanto ex-servidor dessa empresa do governo, não concordei, não concordo com a posição do governo. Os trabalhadores estão órfãos. Se alguém puder apresentar uma outra realidade, e essa realidade for realmente uma realidade real daquilo que eu não vejo aqui na nossa região, eu gostaria que alguém, se tivesse essa outra realidade, pudesse nos apresentar. Agora, eu estou falando isso porque dentro do nosso meio, né, de petista, de esquerda, de companheiros, a gente tem que ter essa abertura de falar, e eu, ouvindo aqui o companheiro Marcelo, eu estava matutando aqui uma ideia de que, né, de fazer esses questionamentos, né, como é que o governo, como é que a deputada está vendo isso, está acompanhando isso juntamente com o governo, já que a gente está tendo uma agricultura familiar órfã, né? Se tiver uma outra região que está sendo diferente, eu gostaria de ouvir, mas aqui a realidade nossa é essa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, para a gente fechar e dar oportunidade aos demais companheiros, em relação à política territorial. Quando foi criada e pensada a política territorial, ela avançou e avançou muito. Aqui em Rui Barbosa, a gente tem um Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que faço parte, o companheiro Gildas, que está aí, faz parte também. Eu, que fui da IBDA e acompanhei aqui vários municípios da região, é um dos que realmente funciona. O de Rui Barbosa funciona, e funciona muito bem. Mas falando da política territorial, quando se pensou a política territorial, ela pensou num sentido mais amplo. Porém, tem dado a oportunidade da gente poder discutir política pública dentro do processo territorial. Mas aquilo que se pensou, né, de toda a política pública passar por dentro da discussão territorial não acontece. E eu queria saber como é que está sendo pensado dentro do governo, no sentido de fortalecer, de potencializar, de empoderar melhor, né, os conselhos territoriais, né, para que toda a política pública pudesse passar por dentro do território, enquanto a gente sabe que tem política pública que a gente sabe que é um pouco difícil. Obrigado. Sou da EFA Mãe Jovina aqui de Rui Barbosa e presidente do PT. Obrigado. Companheiro, a situação da EBDA, eu não vou entrar nessa, porque eu não sou muito versado para tratar desse tema, mas com certeza não acho que seja, ao meu ver, né, a ausência completa do Estado. Acho que a gente ficou com um grande problema em assistência técnica. A Bahia até hoje é um dos gargalos do governo, sem dúvida alguma, mas eu vejo gente muito séria e dedicada lá dentro, trabalhando muito, tentando enfrentar isso. Agora, realmente, é um debate importantíssimo para essa gestão e a próxima, se vier na sucessão, encarar com relação à assistência técnica. Eu vejo realmente que precisa muito ser tomada conta e avançar, do jeito que está, não dá. Eu vou passar a palavra logo para o Gabriel, pode ser, depois o Paulo Sérgio. Gabriel, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, eu fiz parte, integrante muito tempo da EFA de Monte Santo, conheço a deputada aí já das caminhadas que a gente tem junto ao Estado, pelo apoio que ela tem feito sempre às EFAs, pela atenção especial que ela dá para a gente, e hoje em dia eu sou professor da rede pública e colaborador da EFA de Monte Santo, mais externamente. E venho saudar a deputada, venho saudar o companheiro pela explanação, né? É sempre importante a gente discutir meio ambiente, discutir nossa relação com a natureza, principalmente no momento que a gente está passando, em que
as consequências dessa relação desordenada e inconsequente da nossa sociedade com a natureza vem gerando sintomas cada vez maiores, né? A gente vê aí a crise climática se intensificando, a cada dia mais a gente tem eventos climáticos que denotam de forma mais abrangente que a gente modificou o planeta, sim, a ponto de instabilizar o clima e gerar consequências para as populações e principalmente para os agricultores, para a agricultura em geral, e também o que a gente vem sofrendo nesse momento, que coloca a gente nessa situação mesmo de home office, de ter que estar diante de uma tela conversando e não estar presente num auditório, numa conversa no território junto com os companheiros do Estado, agricultores, e de estar conversando ao vivo, né? Essa pandemia, como uma grande ambientalista indiana, Vandana Shiva, nos disse, sintoma da Terra, é um sintoma que a Terra trouxe em relação à forma como a gente está tratando ela. Então, acho que todo esse processo que envolve, né, o debate de sustentabilidade passa por essa realidade que a gente está passando hoje em dia. Minha fala, eu não tenho muito bem uma pergunta, mas eu queria trazer uma que a gente viveu lá no sertão e que denota muito bem essa relação que a gente espera que possa acontecer de uma sociedade organizada com a natureza, né? A gente tem umas leituras aí que a gente tem feito durante muito tempo e que trazem, né, a perspectiva tanto teórica de alguns filósofos quanto até a narrativa de comunidades indígenas antigas, de que a natureza ela não é simplesmente um lugar que a gente vai simplesmente tirar recursos e depositar os nossos resíduos, mas o Ailton Krenak ele coloca a natureza como nossa parceira, como nossa mãe, como nosso pai, e como alguém que a gente tem que tratar como parte da nossa família. Isso a gente percebeu muito quando a gente trabalhou com as comunidades de fundo de pasto no sertão, quando a gente percebeu o quão importante é uma relação integrada em que os sujeitos possam encontrar na natureza a sua forma de sustentação de vida e, ao mesmo tempo, perceber que esse suporte da natureza acaba trazendo a própria cultura presente no território dele, né? A gente vê isso como um exemplo real de sustentabilidade que, até hoje, na prática, eu nunca encontrei, que é a relação de um sertanejo de uma comunidade dessas com a caatinga, uma relação com a terra que ele trabalha de forma comum, que ele consegue desenvolver suas atividades produtivas a partir do próprio ambiente sustentável da caatinga de pé, e, ao mesmo tempo, ele encontra nessa forma de relação a sua forma de cultura, a sua forma de identidade de vida. Então, ali existe, como a professora Guiomar, aqui do nosso Observatório da Questão Agrária da UFBA, nos disse, quando a gente tinha acabado de chegar no sertão, de que ali está um exemplo claro de sustentabilidade que muita gente discute na teoria, mas que essas comunidades fazem na prática. E aí chamar a atenção para as nossas comunidades tradicionais, para as comunidades quilombolas, que são os verdadeiros guardiões da natureza, são os verdadeiros manejadores da natureza, conhecedores da natureza, e é justamente quem a gente precisa estar junto para poder conseguir aprender a fazer uma relação mais sustentável, né? Não vou me delongar muito, mas queria trazer essa realidade e trazer também a questão que não é só dos indígenas do marco temporal, que representa, inclusive, o avanço do desmatamento, o avanço do agronegócio sobre as florestas, mas também das nossas comunidades de fundo de pasto, que tem uma instabilidade territorial muito grande. Eles não têm, né, uma garantia do seu território, e isso é um problema no nosso estado há muito tempo. Só colocar essas questões e parabenizar novamente os companheiros pelo debate. Obrigado. Obrigada, Gabriel. O próximo inscrito é o Paulo Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a Neuza, companheira de muitos anos, e é sempre uma satisfação estar aqui. A todos os companheiros e companheiras presentes. Depois da explanação maravilhosa, precisa, concisa e muito forte do nosso companheiro Marcelo, primorosa apresentação,
porque nos faz pensar uma coisa. O que é que está faltando aí? Qual é essa liga de tanta juventude, tantas pessoas, tanto envolvimento, e nós percebemos uma fragilidade nesse processo de discussão lá no local e, muitas vezes, no territorial, certo? Principalmente no territorial. As pessoas, às vezes, parece que não estão percebendo isso. Lógico, como o Marcelo falou, existiu um processo violentíssimo contra esse governo popular, vamos dizer, que veio com Lula, Dilma, e depois esse governo Wagner também, que transformou muito, certo? E parece que as coisas, depois de um ápice, elas vêm caindo. E eu acho que o que é que está por aí? Eu fico muito preocupado. Pergunto a vocês, né? Vamos dizer, existe nos nossos territórios um conflito, uma coisa, certo? Que as pessoas, seria bom até fazer uma próxima discussão, seria a questão dos consórcios, porque as pessoas pensam que são duas coisas que não podem caminhar paralelamente. E, às vezes, dão um peso muito maior ao consórcio, que nada mais é uma instância representativa onde estão ali os governantes também, certo? E não se dá força. Esse governo estadual não deu força o suficiente para os territórios, os conselhos territoriais, certo? Porque ali é uma instância participativa, certo? Ali é a instância transformadora, certo? Então, a gente tem que desmistificar essa questão. Eu sou mais consórcio, eu sou mais território. Não, não. São duas coisas diferentes, boas, sim, para o desenvolvimento territorial, mas são duas coisas diferentes. Isso daí eu queria frisar. E a grande liga que eu acredito que o nosso governo Wagner já agora vai ter que preparar um grande movimento em torno da questão ambiental. Eu acredito que essa é uma grande liga, porque nós estamos no pleno antropoceno, certo? Onde há uma mutação climática e isso daí vai trazer o quê? Vai trazer mais miséria para o nosso sertão, vai trazer mais miséria para o nosso semiárido. Quando as coisas estiverem cada vez mais difíceis, não pensem que o agricultor familiar vai ter vez nesse processo. Ou a gente faz um processo amplo de recatingamento, reflorestamento e falar que as ações são realmente sustentáveis, ou nós estamos fadados a levar uma paulada nessa agricultura familiar que está sendo desenvolvida. Menos água, menos floresta, menos chuva, desertificação e por aí afora. Então, nós temos que pensar isso muito bem, companheiros, porque, senão, a coisa que vem por aí não é boa, tá? Então, era isso que eu queria deixar, esse meu recado, certo? E essa minha inquietação, tá certo? Obrigado a todos. Fundo de pasto, Gabriel, e tudo que você trouxe, né, tem tudo a ver realmente com o que a gente está debatendo. Eu gostaria de dizer que, talvez, pessoal, a abordagem territorial, o enfoque territorial, seja, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da abordagem mesmo, de como governar, uma das maneiras mais eficientes de trabalhar com a mentalidade, com as ideias que Gabriel e outros trouxeram aqui, que Paulo Sérgio trouxe. Primeiro, os regenerativos e
os permaculturistas, os agroecológicos, todos que estão na ponta desse grande debate, a grande função, assim, a grande mudança paradigmática é como o homem deixa de pensar ser o centro, de pensar ser o dono da casa, o dominante, o que domina, o que tem a natureza aos seus pés para ser explorada, e se torne mais um, horizontalmente, com todos os seres que estão dentro desse planeta. Né? A gente deixar de ser para interser, ser com todos, não só com seres humanos outros, mas com a pedra, com a água, com o animal, com a planta, porque todos estão aqui e tem um lugar ao sol, e eles vieram muito antes da gente preparar o Holoceno, que Paulo Sérgio falou, para que a humanidade pudesse surgir no planeta, né? E nós que achamos que somos os donos, estamos destruindo essa base e vamos sucumbir se continuarmos. Literalmente, seremos extintos, exterminados do planeta pela nossa própria ação. Por isso que eu acho que a abordagem territorial é a abordagem mais inteligente para aproximar dessa grande questão do século XXI. O século XXI é o século determinante para a vida continuar ou não no planeta, a vida humana, pelo menos, e muitas outras vidas que nós estamos destruindo. Então, ele é o gargalo, o século XX é a estreita passagem que nossa geração e essas que estão vindo aí terá de tomar decisões muito sérias, muito graves, muito radicais, para a gente garantir a vida nos próximos séculos. Ele é extremamente fundamental. Então, qual é a coisa mais importante do planeta hoje, da vida humana? É a questão ecológica. Nada é mais importante, porque para resolver a questão ecológica na forma radical que nós precisamos responder, não vai ser mais nacionalismo, não vai ser mais nenhuma religião, não vai ser mais nenhuma ideologia isolada que vai fazer. Ou a gente vai criar realmente uma consciência, uma linguagem, um discurso, uma utopia universal, capaz de se ligar à Terra, juntar nosso coração ao bater do coração do planeta, respeitá-la e atuar de maneira humilde e profundamente inteligente, usando tudo que a gente desenvolveu com essa loucura da modernização a favor da vida, da multiplicação da vida. Então, eu, como professor, nunca deixo de estar sempre indicando os livrinhos, o propósito do século XXI, de James Martin, que é um cara lá do Vale do Silício, visionário, mas ele escreveu um livro muito importante sobre esse momento do século XXI. Prêmio Nobel, Amartya Sen, que escreveu esse livro, que é a base do prêmio dele, Desenvolvimento como Liberdade, que ele demonstra claramente, cientificamente, que em todo lugar que o desenvolvimento aconteceu, era preciso um estado de liberdade cidadã, de participação, de desenvoltura, de garantias políticas para que o desenvolvimento econômico e todos os outros desenvolvimentos aconteçam. Esse outro que traz as preocupações de Paulinho, de maneira muito inteligente e reflexiva, de um grande intelectual que também medita, é um grande meditador, tem uma visão muito de observação mesmo, desafetada do mundo, do intelectualismo, é um cara que conseguiu, com 3 grandes livros, esse é o terceiro, né? Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, está aqui as 21 lições fundamentais para a gente pensar o futuro. Esse queridíssimo Irving Laszlo, o maior teórico da teoria de sistemas do planeta, que está vivo ainda, com 90 e poucos anos, O Ponto do Caos, onde ele mostra que o ponto que nós nos encontramos é um ponto de bifurcação. Todo sistema evolui, um sistema orgânico, um sistema animal, um sistema vegetal, um sistema como um todo, e a civilização é tomada por ele como um sistema vivo. Todo sistema vivo ele evolui até um ponto que ele tem que ir, como espécie ou como organismo, de dar um salto, ou ele sucumbe, mesmo tendo sido ele um organismo dominante, como já foram os dinossauros e o homem é hoje no mundo, né? Chega um ponto que esse organismo entra em convulsão, em conflitos extremos, e ele tem que dar um salto. Aí esse ponto, que é o ponto do caos, que é esse momento que a gente está vivendo na história, ele se bifurca. O que nós temos aqui no século XXI, à nossa frente, já não à frente longe, já dentro do cânion que nós estamos, do apertado do cânion que nós temos que atravessar, se nós vamos dar um salto quântico, um salto revolucionário, pegar a nossa civilização e transformá-la numa civilização afluente de riquezas e prosperidades,
desenvolvimento incrível da cultura, da intelectualidade, da tecnologia a favor da vida, ou se nós vamos entrar em colapso. Em colapso, nós estamos em processo de colapsação da civilização. Isso tem que ser muito discutido na educação, na formação dos militantes, dentro das cooperativas, das associações de mandato, dos partidos, em todo lugar. Às vezes a gente está discutindo como uma formiga em cima de uma madeira que está descendo corredeira abaixo, e ela está ali andando em cima da madeira, vendo aquele lugarzinho e deixando a grande questão de fora. Então, nada mais nesse mundo pode ser discutido, debatido séria e profundamente, o que tem que fazer para mudar a vida, se não se considerar a questão do aquecimento global e da mudança climática promovida pelo antropoceno. Essa era desses 300 anos da Revolução Industrial para cá, que a humanidade causou um impacto na natureza de tamanha ordem que os geólogos já concluíram, dentro de um congresso mundial, de criar uma era geológica que demora milhões e bilhões de anos, apenas nesses 300 anos. É a era do homem, o antropoceno, a radical mudança que nós estamos vendo. E esse livro lindíssimo, que eu sugiro que todos leiam, Terra Viva, Ciência, Mutação e Evolução de Gaia, de Stephen Hawking, o coordenador do mestrado de Ecologia e Ciências do Desenvolvimento Ecológico lá da Schumacher College, na Inglaterra, que é uma escola maravilhosa que está trazendo toda essa discussão de ponta, criada por esse monge jainista indiano, que caminhou com as sementes da paz a pé pelo globo todo, entregou a cada líder mundial, andando a pé, esse cara incrível, Satish Kumar, que escreveu esse livro belíssimo também, que traz um novo paradigma, solo, alma e sociedade. Não tem mais como a gente pensar nada se não for a partir do solo e das sementes, que Ivananda Shiva também, que foi citado aí por Daniel. E esse livro seminal, conceitual, fundamental para as novas gerações e para a gente que quer pensar o futuro, de Daniel Wall, e arrumou aqui nesse livro para a gente entender todas as grandes questões regenerativas, permaculturais, do novo design de culturas regenerativas para o planeta Terra, que não basta mais a sustentabilidade. Nós temos que adentrar o conceito urgentemente da regeneratividade, que é muito maior do que a sustentabilidade. Então, gente, já concluindo, eu quero agradecer, dizer que o desafio é grande, é preciso avançar no governo da Bahia, sim, em direção ao compromisso com o modelo petista de governar, que foi criado em Porto Alegre, de participação e controle social, de orçamento participativo. Acho, ao meu ver, que os deputados da esquerda precisam se enfronhar mais disso, se apropriar disso, defender isso de maneira mais orgânica, mais sistemática, mais planejada, junto com a coordenação estadual dos territórios, a SET, que está aí, que é a frente social que defende esses princípios. Acho que a gente tem que ir para cima do governo. O companheiro lá da IBTA perguntou o que o governo está fazendo para fortalecer, para passar todas as políticas na governança do colegiado. Quase nada. O governo está deixando de fazer muita coisa. E posso lhe garantir que nós, eu e outros tantos militantes engajados nessa causa, dentro e fora do governo, estamos trabalhando dia e noite para que a sociedade vá para cima. Nós não podemos ficar esperando que o governo, nosso governo, seja qual governo for, que ele vá nos dar os avanços mais importantes que a sociedade precisa. Porque a tendência de um governo, mesmo revolucionário, mesmo conservador, é ter seu Kronstadt, né, como a gente faz essa alusão ao momento que os bolcheviques ganharam a Revolução Russa e Trotsky teve que ir lá com o Exército Vermelho e massacrar os marinheiros do Kronstadt, que estava contestando a ordem bolchevique e revolucionária, querendo aprofundar a revolução, em alguns aspectos. Então, a gente não vai ter tudo que a gente quer só porque a gente elegeu. Novamente, volta a questão da participação e da governança. Ora, como é que vamos conseguir que o governo bote mais políticas dentro do colegiado para se fazer a governança? Pressionando o governo, transformando os colegiados em espaços que se apropriem da Lei 3.214, pegue aquilo e realmente manifeste organizadamente, territorialmente. Porque não adianta o movimento social, o movimento sem terra, o movimento
da agricultura, o movimento de juventude, ficar brigando separadamente da cultura dentro de um território, se temos uma política territorial para integrar uma visão sistêmica, que é a visão que vai salvar o mundo, como disse ali a 21 lição para o século XXI. Não tem mais solução de quadrado, de ideologia, de política, de secretaria. Imagine o nível da compreensão dos prefeitos, de boa parte dos deputados do Estado e do Brasil, desses estados, é muito atrasado. A sociedade tem que tomar a frente, não pode esperar da casta política. Um outro livro que está aqui, fundamental, eu não achei, ele está aqui em algum lugar, que ele aqui... não. É o que nós, do Departamento de Informação, usamos muito, que é Manuel Castells, o grande sociólogo espanhol, que escreveu um livro fundamental chamado Redes de Indignação, né? Mostrando que o levante, desde a Primavera Árabe até, ele vai no livro, até 2013, naqueles movimentos sociais que explodiram no Brasil, no governo Dilma, a contestação central das sociedades contemporâneas é contra a casta política, que tomou a política, sequestrou a política e transformou-a em um birô do poder econômico. Como resgatar isso de volta à política para o seu lugar e para a população? Como tomar o controle de volta da mão dessas castas que governam para si mesmas, para uma elite obscena de 0,01%, que controla 80% da riqueza do planeta. É nessa situação que nós estamos. Então, não há salvação. E eu acho que o governo da Bahia é um governo, como eu iniciei falando, diferenciado, relacionado, construindo muita coisa, mas é conservador ainda quando se trata de empoderamento da participação e da democracia participativa. Precisamos avançar e muito. E só vamos avançar se nos organizarmos. Não há, é a velha história de sempre, né? E esse é um aprendizado importante historicamente. Eu acho que o Brasil é uma outra... Depois que sair do PT, sair de Bolsonaro, naturalmente, com certeza, essa nação aprende alguma coisa. Não tem por onde... Claro, não vai ser um milagre, todo mundo aprendeu de uma vez, mas vai acumulando, sim, experiências históricas, e a gente tem que estar lutando aí para observar como estão acontecendo as coisas e atuar para avançar com toda certeza e convicção no empoderamento social. Não adianta os partidos de esquerda abandonar as formações, na sua maioria, abandonar a formação, foi só para a execução de política pública, achando que ia resolver tudo fazendo as políticas, e tomou essa rasteira. Então, não há como construir uma nação se não for de baixo para cima. Jamais. As revoluções que fizeram sucesso, como a de Cuba, a grande tarefa que o Estado se fez foi formar a sociedade, para que ela sustente o projeto, e não os seus líderes, e não as instituições, e não a burocratização. Certo? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que o mandato da deputada Neuza está de parabéns, tem essa sensibilidade, é um mandato que vem desse processo, enraizado nessa luta de baixo para cima, da organização da sociedade, e assim, um convite também meu para que esse mandato se enfronhe mais mesmo dessa luta da questão territorial, porque ela é a mais avançada que nós temos para oferecer para este mandato, que precisa avançar, e para o próximo, se Jacques Wagner for eleito, para a gente avançar mesmo em direção ao empoderamento da sociedade em nível local. Eu vou convidar a Edenildes para fazer a participação dela, e temos um próximo encontro do Prosa Sustentável no dia 14 de outubro, né, com as EFAs, né, com a EFA de Irará, com a nossa querida Lucimara, né, vai apresentar a prática aí das escolas de família agrícola para a gente debater um pouquinho sobre a rotina, né, e afins. Sintam-se todos convidados desde já. Agora vamos para a fala da nossa Edenildes. Por favor, Edenildes. Boa noite a todas e boa noite a todos. Sou Edenildes, primeiro vou me apresentar aqui, né, sou professora aposentada, e hoje eu recebi o convite da assessora da deputada Neuza Cadori, né, chamada Ana, né, a gente está se conhecendo e conversando através do Zap, porque eu simpatizo muito com o projeto da deputada Neuza, e aos poucos eu estou me aproximando, né, do projeto, pela simpatia
que eu estou tendo, né? Eu estava antes com outro projeto, me afastei, quer dizer, um projeto parecido, né? Que era com o deputado Jacó, e aí eu estou, deputada Neuza, aproximando e conhecendo o seu trabalho, né? Observando, para a gente, de repente, apoiar o seu trabalho como deputada. E é o seguinte, a fala do professor Marcelo muito despertou assim, um interesse muito grande, porque a gente, como mulher, eu fui presidenta do PT aqui, né, e passei por diversas dificuldades nesse sentido de município. Então, quando se levanta o protagonismo do município e o protagonismo do território para se entender a política de base, isso é muito importante, isso é fundamental, porque por mais que a gente teorize, quando a gente convive com todos os problemas de opressão frente a um sistema muito assim corrupto e opressor, principalmente em relação às mulheres, a gente termina ficando muito assustada com a política, muito assustada com a política. Por isso que eu estou sensivelmente observando o projeto da deputada, né? E pelo fato dela ser mulher, estar nessa empreitada. Porque eu confesso para vocês que eu estou assustada com a política, principalmente depois dessa virada que nós estamos passando, né, com a eleição de Bolsonaro, despertou assim no país tudo que existe de pior no ser humano para poder fazer o enfrentamento da disputa de poder, na questão da democracia, golpes e atrás de golpes. E outra coisa que é simpático no projeto, a questão da juventude. Eu estou aposentada, mas a gente sempre tem uma visão à frente, e essa visão à frente é representada justamente pela juventude, que tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade. Nós estamos no século XXI, que é o século da ecologia, que é o século da natureza, que é o século do meio ambiente. E a política de formação de base, de consciência, é a que realmente vai se dar sustentação na base municipal, certo? E Barra do Mendes, ela tem, de concreto, por exemplo, a principal, o Rio Jacaré, e a principal nascente do Rio Jacaré encontra-se aqui em Barra do Mendes. Por sinal, amanhã está tendo um seminário com a Codevasf, porque está se realizando um projeto de recuperação dessas nascentes aqui em Barra do Mendes. Por enquanto, assim, mais para o lado do Rio Milagres, porque o Rio Marrão ainda está intocado. E outra coisa também, do ponto de vista da educação, a discussão do currículo tem tudo a ver tem tudo a ver na inclusão dessa questão do assunto da sustentabilidade. E, por conta disso, né, nós sabemos que uma verdadeira educação de base, nesse sentido, do meio ambiente, é claro que, naturalmente, se desenvolve a necessidade de uma economia, né, como se falou que é economia sustentável, economia solidária, né, nos tripé da economia, do meio ambiente e do social. Então, assim, o fato de eu me sentir, de eu ter uma experiência muito negativa na presidência do partido e me sentir, por exemplo, enfrentando várias dificuldades de impedimento, me fez ficar com vontade de falar aqui, porque realmente eu fiquei muito assustada com essa política local. Eu espero que essas novas propostas de apoio, por exemplo, através dos conselhos territoriais, dos conselhos municipais, e dessa nova forma, dessa nova visão de configuração e de estruturação dessas políticas mais aproximadas,
através dos conselhos, realmente a esquerda, ou ao pensamento libertário, ou libertador, ou quem pensa diferente, ou quem tem um senso crítico, possa, de fato, ter espaço, né, nas discussões, nas discussões dos projetos, nas discussões das ações de políticas públicas de um município, porque a gente se sente realmente muito cortada, muito, de forma assim, muito covarde, né, pelo sistema, pelo machismo, no próprio grupo, sei lá, eu senti assim, muita dificuldade de lidar com isso. Então, eu senti uma certa identidade quando o professor Marcelo falou com bastante propriedade sobre essas dificuldades, e é preciso que haja um investimento mesmo nessa questão da formação política, e se entrar numa formação política sustentável, realmente revitaliza mesmo a luta, certo? Diante de uma realidade concreta, que é a dificuldade que nós temos de pensar livre, certo? Então, eu dei vontade de falar, inclusive eu estou até um pouco assim segura, porque eu não sabia que eu ia ficar aqui agora, eu estava quase saindo, estava lá e estava cá. E depois disso, eu ando assim muito pensativa em retornar à luta na política por conta dessas dificuldades e por conta das covardias e das ciladas que armam contra a gente, né, principalmente mulher. Então, assim, eu quero concluir pedindo assim um apoio nesse sentido, porque Barra do Mendes precisa realmente de um apoio de descoberta das identidades. Barra do Mendes é rica, né? É muito rica nesse sentido e se encontrou historicamente oprimida em torno de um sistema opressor mesmo. Transformou o povo em verdadeiros funcionários esmolés de salário mínimo dividido por 3, e a gente que pensa diferente, totalmente excluída, marginalizada e assombrada, né? O pessoal tinha até medo da gente, porque a gente estava querendo pensar diferente, eu estava tentando pensar diferente. Então, é isso. Então, é isso que eu estou tentando aqui falar com vocês e direcionando principalmente com a deputada, porque ela representa a mulher, representa justamente os projetos de libertação do povo oprimido, do povo pobre, né? E estamos aqui para somar a esse mesmo pensamento. Muito obrigada. Companheira, a gente tem muita sintonia com isso que você fala, né? A gente tem feito um trabalho intenso com as mulheres. Ano passado, a gente acompanhou muito de perto mais de 120 mulheres que foram pré-candidatas, que foram candidatas, algumas se elegeram. Não é fácil uma mulher chegar, né, na Câmara de Vereadores, nas prefeituras. A gente está com a Heloísa aqui na sala, que também foi candidata a vice-prefeita. E, assim, a violência política contra as mulheres é uma situação que tem preocupado muito pelo Brasil afora, né? Assim, a gente tem visto, inclusive, as novas mulheres que estão nesse espaço, né, têm se tornado questões bem emblemáticas. Então, quero dizer, da nossa solidariedade a você, e que bom que você está com a gente, né? Ninguém solta a mão de ninguém, não é repetindo uma frase assim à toa, não, é porque a gente tem que estar junto para ter coragem de enfrentar. Então, você é muito bem-vinda, você foi a única mulher que se inscreveu, por isso eu estou começando, né, pelo seu nome, pela sua fala, que foi muito importante. E eu acredito, sabe, Edmildes, e todos e todas, acho que desde que eu cheguei na Bahia, aprendi isso, quando a gente está junto, a gente tem força, né? É essa união que, de fato, nos encoraja para a gente seguir. É juntos que a gente consegue ver mais longe. Então, gratidão, concluindo, agradecendo, dando boa noite, um beijo no coração de todos e todas que estão participando aqui, agradecendo esse mandato, o convite, a oportunidade,
E espero que tenhamos mais e mais espaços como esse mais para frente, para a gente estar sempre dialogando sobre questões como essas, tão importantes. Um beijo. Marcela, essa porta vai ficar aberta. Eu quero te agradecer muito. Todas as pessoas ficaram muito tocadas, né? Você tem uma fala forte, apaixonada, acho que muito importante. Vamos refletir muito sobre questões que você colocou. Eu quero aqui dizer que, assim, a gente experimentou no território de Jacuípe, a gente sempre apostou muito, né, nessa construção territorial, e ficou muito claro que a presença da sociedade civil, né, é a novidade, porque deu visibilidade para as demandas mais que vêm mesmo da base. E o intercâmbio de experiências também, né, isso é um processo muito rico, você ter tantas experiências na área da gestão pública, como também as experiências da sociedade civil, a criação das câmaras temáticas, os grupos de trabalho. A gente teve processos bem interessantes. Quero reforçar aqui, né, um gargalo que foi falado, que você também confirmou, que é o custeio, né, o financiamento das atividades territoriais. Então, esse é um desafio. Lembrar que os governos de Lula e Dilma realizaram, acho que, dezenas, eu estava até procurando o número exato, mas isso foi um movimento muito lindo no país, porque as conferências nacionais de mulheres, de juventude, de negro, de segurança alimentar, de saúde, de educação, de cultura, né, aqui na Bahia também, as conferências, isso tudo mostra para nós a força, né, que vem de quem está com o pé no barro e o quanto isso é importante para construir as políticas públicas. A gente tem, eu vou interromper um pouquinho, porque a gente tem aqui na sala 3 ex-prefeitos. A gente tem o Júnior, lá de Brotas, de Macaúbas, o Pedro, que é vice-prefeito de Baixa Grande, já foi prefeito, e o Eliezer de Quixabeira. Saudação especial, 3 companheiros que fizeram gestões exemplares. Saudar também a Luciana, de Baixa Grande, secretária. Nosso vereador Everaldo, de Macajuba, que está aí, a gente não lembrou dele ainda. O nosso querido amigo Edson Ribeiro, o Juca Ribeiro, e Cláudio e Márcia, que eu não sei se estão aí ainda, são amigos que a gente conheceu lá no Conde, estão em Brasília. Imagina, eles entraram na nossa reunião. Um abração para vocês dois, né? Muito bom. Eu quero, antes de fechar com alguma fala sobre as contribuições, também agradecer muito ao nosso mandato, né? Agradecer a Drica, é uma jovem que acaba de chegar no mandato, chega com muita energia, a gente acredita muito na juventude. Paulo Marcos, que voltou, Ana Prange, que está com a gente há um bom tempo, mas foi fundamental também, inspirou a criação desse momento, mas agradeço a todo mundo, né? Tem muita gente nossa aí, eu não vou dizer o nome, mas a nossa equipe está toda aí, muito legal. E assim, gente, eu quero convidar cada uma e cada um para vocês estarem sempre conosco, a cada mês, porque hoje deu para perceber o quanto como sempre, como é importante a gente poder refletir, poder aprofundar. Por isso que aqui o Iomar trouxe essa questão tão importante, que é a assistência técnica rural, e também trouxe a questão, essa dificuldade que a gente tem, né, de fato, construir o espaço do Conselho Territorial, os espaços de fortalecimento da sociedade civil, é um desafio enorme. Iomar, eu acho que é um desafio, realmente, a assistência técnica. Eu particularmente, acho que a gente deve caminhar, não é tirar a responsabilidade do Estado, mas acredito que seja muito importante a municipalização da assistência técnica. Em outro dia a gente pode aprofundar isso. Assim como hoje, nós estamos no território de Jacuípe discutindo a municipalização da economia solidária, né? Para que essa política ela esteja lá enraizada
abraçada, né, na transversalidade da gestão. E ontem a gente ouviu um companheiro lá de Santa Catarina, meu conterrâneo, que eu não conhecia, dizer que a economia solidária deve ser uma marca do jeito petista de governar. A gente pode dizer que a agricultura familiar também deve ser uma marca do jeito petista de governar, pela proposta, né, de desenvolvimento que as duas carregam. Então, acho que esse debate nós temos que levar adiante. Gabriel lembrou também o desafio da regularização fundiária, que é uma outra questão que a gente não avançou o quanto nós precisamos, né? Nós temos muito problema. Agradecer a Paulo Sérgio, que também trouxe contribuições aí e trouxe essa constatação, né? O consórcio acabou ganhando, ganhando uma notoriedade muito grande, porque trata de recursos, mas a gente não pode ser seduzido, né, por essa visão, porque a gente sabe da importância do empoderamento que representa o espaço do CODETE. Agradecer ao professor por essa exposição, aí ele trouxe uma biblioteca lindíssima para a gente, e eu aqui fiquei tentada, e vou dizer que o nosso mandato vai se comprometer. Isso não é para atrair ninguém, não, mas a gente, em cada vez que a gente for fazer um evento do Prosa Sustentável, nós vamos sortear um livro com quem estiver na sala naquele dia, né? Porque eu acho que é uma maneira também da gente dar um bom presente para companheiros e companheiras que, como a gente viu nessa noite, vivem processos muito interessantes, carregam inquietações, e, como ele falou ali, né, tem um livro que se chama Redes de Indignação. É isso que a gente tem que fortalecer, né? Rede de esperança, rede de solidariedade, rede de indignação. Eu espero que esse espaço Prosa Sustentável sirva para isso. Eu acredito que vai servir para isso, para a gente se fortalecer. Então, a todos e todas, muito obrigada. Já temos data, né? 14 de outubro, a gente está aqui com uma experiência linda, uma das experiências bonitas das escolas Família Agrícola, que constroem esse processo bonito, né, de alternância, a pedagogia da alternância. E é uma escola pequenininha, batalhadora, ali no município de Irará. Tem a professora Mara como uma grande idealista, e é uma experiência muito bonita, e a gente vai compartilhar aqui. Então, a gente espera vocês, novamente. Muito obrigada, força, e sigamos, porque vale a pena. Obrigada. Enfim, eu agradeço a todos aqui pela presença, né? Temos companheiros aqui de diversas cidades, né, de diversos meios sociais, né, de diversos movimentos, né? E eu fiquei extremamente feliz em estar participando com vocês, em estar conhecendo, né, aos poucos cada um. Sou muito grata, né, pelo espaço, sou muito grata ao professor Marcelo aí pela aula, né, pelo debate, a todo mundo das EFAS que participou, as mulheres, né, aos quilombolas aí presentes também, todo mundo de todos os movimentos sociais. Já deixo aqui o convite para o próximo encontro, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre as EFAS e ter como experiência, né, aí, contada pela EFAS de Irará com a professora Lucimara. Conto com a presença de vocês, vou estar entrando em contato também para fazer os convites mais à frente, né. Espero que a gente possa construir esse ambiente de forma leve e enriquecedora. Estou aqui à disposição, né? Nós estamos à disposição. Gratidão, mais uma vez, pela presença de todo mundo. E temos um próximo encontro do Prosa Sustentável no dia 14 de outubro, né? Com as EFAS, né? Com a EFA de Irará, com a nossa querida Lucimara, né? Vai apresentar a prática aí das escolas de família agrícola para a gente debater um pouquinho sobre a rotina, né? E afins. Sintam-se todos convidados desde já. Sua história é de luta, é de garra, é de fé.